Doutor Marcelo Queiroga é o meu convidado a partir de agora do Jornal da Auriverde. Doutor, bom dia. Uma honra poder vê-lo e ouvi-lo por aqui mais uma vez. Bom dia, Pitoli. É um prazer falar com vocês e todos que ouvem e assistem a Auriverde, que é um sucesso extraordinário em todo o Brasil. Eu agradeço por você dar publicidade a essa minha postagem na rede X, que retrata o que eu sinto, né? Até 2021, eu era um cidadão comum, um médico que exercia a minha profissão e não tinha vinculação nenhuma com a atividade política, nem com exercícios de cargos públicos. Mas a figura de Jair Bolsonaro, que não é uma figura nova, apareceu em 1988, mas a partir de 2014, com a queda daquela senhora, 2016, com a queda daquela senhora, o Bolsonaro começou a crescer no Brasil inteiro e despertar o interesse de todos aqueles que acreditam na nossa pátria, na política, né? Foi assim que eu cheguei ao governo. E eu faço essa postagem porque eu confio no Jair Bolsonaro, no cidadão Jair Bolsonaro. Eu conheci o Jair Bolsonaro de perto, né? E sei que Bolsonaro é um patriota, é uma pessoa que ama o seu país e tudo que fez foi pelo interesse do povo do Brasil. Agora, eu queria que o senhor falasse sobre essa expressão que o senhor usa, abrindo aspas, bolsonarismo sem Bolsonaro. Isso tem me incomodado muito, doutor, que é a questão de discutir a herança de um homem ainda vivo. É o que estão fazendo, tamanha deslealdade e crueldade com o homem que ouviu ontem nos noticiários, que já tem até uma cela pronta para recebê-lo. Que momento é esse, hein, doutor? Esse é o nosso sentimento, né? Estamos assistindo a um verdadeiro show de horrores, onde não se respeita mais o devido processo legal, e quando não se respeita o devido processo legal, não se respeita a Constituição. Sabemos que toda essa perseguição que se instituiu contra o presidente Bolsonaro é porque o presidente Bolsonaro é alguém que ousou a se voltar contra esse sistema que está aí, né? Quando ele assumiu o governo em 2019, teve muitas dificuldades. Ao longo do governo, ele conseguiu montar um time e entregou o Brasil, ou melhor, tomaram o Brasil dele de uma forma melhor do que ele recebeu, né? E, infelizmente, algumas daquelas pessoas que se aproximaram do presidente Jair Bolsonaro não dão a ele nem o direito de que possa se defender ou que as instâncias internacionais, do direito internacional, possa atuar para que esse desrespeito aos tribunais internacionais, com seus tratados, a exemplo do Tratado do Pacto de São José da Costa Rica, que assegura o direito à ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, aconteça. Então se apressam em disputar esse espólio do presidente Jair Bolsonaro, né? Já querendo inviabilizar a candidatura do presidente. E eu, como conheço bem o presidente Jair Bolsonaro, e sei que Bolsonaro não desiste de nada nunca, sobretudo quando está em jogo o interesse brasileiro, eu tenho que me manifestar. Não tem essa história de ficar em cima do muro, nem de me esconder depois que o governo Bolsonaro se encerrou, né? Eu até já denominei esses ministros que se escondem de ministros vagalumes. No governo, aproveitavam das benesses. E agora, parece que nem conhece mais o Jair Bolsonaro, né? Sim. Aliás, doutor, e tem um ponto importante, que nesse momento, pregar um bolsonarismo sem Bolsonaro enfraquece toda a luta, por exemplo, né, do presidente até aqui, de Eduardo fora do país, essa tentativa através do vazamento da última quarta-feira, né, de tentar descredibilizar Eduardo Bolsonaro, ou seja, a movimentação desse bolsonarismo sem Bolsonaro, nos enfraquece de uma certa forma, né? Bolsonaro está no coração do povo, né? Não existe bolsonarismo sem Bolsonaro, né? Guardado as devidas proporções, tirando o lado criminal desse cidadão aí que foi condenado em 3 instâncias do Poder Judiciário brasileiro, que atualmente está à frente do Poder Executivo. Quando ele estava preso, depois de um julgamento justo que foi dado a ele, eu não vi ninguém do PT se voltando contra o Lula, nem querendo inviabilizar a candidatura dele, que ele da cadeia registrou no TSE. Agora com Bolsonaro é isso aí, querendo, é o que eu chamei de bullying, né? É um verdadeiro bullying para que o presidente Bolsonaro indique outro nome para representar o bolsonarismo. Nós temos, mesmo se essa injustiça persistir, nós temos dentro do bolsonarismo nomes capazes de ganhar as eleições.
Nós vamos defender o Bolsonaro até o último dia. E quem é o líder e quem vai dar a diretriz é Bolsonaro. E o que o Bolsonaro disser, nós vamos cumprir fielmente. Doutor, aqui ao meu lado, Eduardo Borgo. Borgo, nosso comentarista, é vereador aqui em Bauru, viu, doutor? E tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Borgo? Doutor, é um grande prazer falar com o senhor. Doutor, parte da imprensa brasileira, eu uso um termo muito forte, mas na comunicação nós precisamos, acho que mais a fundo, para a população ter a noção da gravidade da situação. E eu digo que parte da imprensa brasileira se prostituiu profissionalmente, né, vendendo a verdade. Nós sabemos que o presidente Bolsonaro, primeiro lugar das pesquisas, tem um grande alcance, a população tem essa vontade, esse anseio de vê-lo novamente na presidência. Por outro lado, o regime tenta fazer de tudo para colocá-lo na cadeia e, como ele disse, eu já até, eu entendo muito bem, eu penso nesse sentido, que o regime quer vê-lo morto. Acontece que o Bolsonaro, ainda que preso, se ele soltar, se ele apoiar alguns candidatos a deputado, a senador, o candidato que ele apoiar vai ganhar a eleição, eu não tenho dúvida disso, em especial no parlamento, tendo um parlamento forte em 2026, o que seria aí um terror para o regime. Onde eu quero chegar? Se o Bolsonaro for afastado da liberdade dele, estiver preso, teria no Eduardo Bolsonaro ali uma pessoa como se fosse uma pessoa transmitindo, né, as mensagens do presidente na eleição. Por exemplo, vote no fulano para deputado, para senado, tudo, que seria o candidato do presidente. Nesse sentido, o senhor enxerga, pelo que aconteceu ontem, em especial da imprensa, tentando desumanizar o Eduardo Bolsonaro, o Eduardo vira um alvo de descrédito, um alvo a ser atacado pelo regime daqui para frente? Aumentam os ataques ao Eduardo tentando descredibilizá-lo, doutor? Com certeza, eles já estão atacando o Eduardo, porque o Eduardo ganhou uma projeção muito grande, sobretudo na área internacional. O Eduardo é um jovem parlamentar, eu tive o privilégio de conviver com o Eduardo quase 2 anos, é uma pessoa de espírito público, está vendo o que está acontecendo aqui no Brasil, e ele saiu para os Estados Unidos para fazer denúncia do que está acontecendo aqui. Ele é uma liderança, deputado federal em 2018, foi o deputado federal mais votado do Brasil, e hoje é uma voz que tem credibilidade, né? A maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos, tem ouvido o Eduardo Bolsonaro. O presidente Donald Trump, que foi eleito o ano passado com uma maioria esmagadora, então aqui não há que se falar que o Trump é alguém que age fora das regras da democracia. Aqueles estados pêndulos, salvo melhor juízo, ele só perdeu em um, ganhou em todos os outros, né, porque ele está ali defendendo os interesses do povo americano. Então, com essa legitimidade que ele tem, ele já enxergou o que está acontecendo aqui no Brasil. Até porque ele vê em Bolsonaro um pouco do que ele passou nos Estados Unidos. E o Eduardo faz esse papel, né? Então, se o Eduardo volta agora para o Brasil, alguém tem dúvida do que vai acontecer com o Eduardo? Não, eles dizem que o Eduardo está tramando contra o Brasil. O Eduardo não está tramando contra o Brasil. O Eduardo está defendendo o Brasil, está defendendo os valores democráticos, está defendendo a nossa Constituição, até com sacrifício pessoal, né? Então, é uma liderança expressiva. Eduardo, nos Estados Unidos, praticamente, ele abre mão de uma eleição certa para o Senado Federal, para defender o nosso país. Não é só defender o pai dele, não. Ele está defendendo o pai dele porque é justo, assim como eu defendo também o presidente Jair Bolsonaro. Eu conheço Bolsonaro. Bolsonaro é um homem de elevado espírito público, é um democrata. Todos os cargos que o Bolsonaro assumiu foi pelo voto popular, desde o primeiro, como vereador aqui da cidade do Rio de Janeiro, depois várias vezes eleito deputado federal, presidente da República, sozinho, com a rede social, ele conseguiu ganhar de todo esse establishment que agora se reorganiza, não é? Porque se verificar essa coalizão aí que está se criando, é a coalizão que apoiou Geraldo Alckmin em 2018, e nós vimos qual foi o desempenho de Geraldo Alckmin. Teve 5% dos votos, depois de ter feito o melhor discurso da sua vida, né? Que foi aquele discurso que ele falou, né? Depois de quebrar o Brasil, Lula quer voltar ao poder. Ele quer voltar à cena do crime. Então, quem estava com Alckmin naquela eleição? Toda essa gente aí, toda essa gente que está querendo o bolsonarismo sem Bolsonaro. Aqueles que realmente defendem o Bolsonaro têm que se voltar contra esse tipo de armação que, na realidade, querem tirar o presidente Bolsonaro da cena política em 2026, porque sabe que ele
na cena política, ganha as eleições e com a maioria da Câmara dos Deputados e do Senado, nós vamos mudar esse Brasil, viu, Borgo? Então, vamos continuar seguindo as orientações do Bolsonaro, valorizando o que o Eduardo tem feito, não está conspirando contra o Brasil, coisíssima nenhuma. Esses petistas, quando o Lula estava preso na primeira instância, eles foram reclamar no mundo inteiro, dizendo que o Lula estava sendo vítima de uma perseguição política. Quer dizer, são dois pesos e duas medidas. Os democratas são os petistas, que quebraram os ministérios, tocaram fogo no Congresso Nacional, mataram um jornalista da Band, e ninguém fala que eles são golpistas, né? Eles disseram que a Dilma tinha sido vítima de um golpe, e aí? Como fica? Doutor, e nessa luta para 2026, o senhor se apresenta e tem o apoio do presidente Bolsonaro como pré-candidato ao Senado pela Paraíba. Nós temos ainda muito pela frente e outros nomes que surgirão com o apoio do presidente Bolsonaro, Brasil afora, a exemplo do senhor, para que a gente entregue para o presidente, esse é o nosso desejo, os 50% do Congresso. Como é que está essa luta na Paraíba? Estado de Hugo Mota, um estado que já percebe o que de fato a política é capaz de fazer com o Brasil, né? Porque entendo eu que se Hugo Mota decide fazer o que faz com o Brasil dessa forma, envergonha os paraibanos, muito provavelmente, será cobrado o ano que vem. Mas e a pré-candidatura do senhor? O que a gente pode falar sobre a Paraíba agora, doutor? Então, a Paraíba é a capital mundial do Centrão, né? Figuras proeminentes do Centrão estão no meu estado, né? E atuam com os mecanismos que são próprios desse agrupamento político, né? Geralmente utilizando a força do Estado para se perpetuar no poder. E a nossa candidatura representa realmente uma opção de mudança de verdade no Senado Federal. O estado da Paraíba já teve senadores de muito respeito, a exemplo do senador Humberto Lucena, que presidiu o Senado por 2 vezes. E, infelizmente, hoje os senadores estão lá porque são irmãos de alguém, ou porque são filhos de alguém, ou pai de alguém, e isso não pode ser. Então, os senadores têm que representar o povo do estado da Paraíba, representar o estado da Paraíba. A nossa candidatura é uma candidatura que vai conquistar o coração dos paraibanos, e de coração eu entendo, né? Eu sou cardiologista. Nós fizemos uma aliança muito forte com o senador Efraim Moraes, o senador Efraim Filho. O pai dele foi um dos líderes mais atuantes contra o governo Lula, à época de 2003 até 2010. O senador Efraim Moraes foi o relator daquela CPI dos bingos. Lembra da CPI dos bingos? Que apresentou ao Brasil figuras nefastas, como o senhor Valdomiro Diniz, que já apareceu logo no início do governo Lula. Então, essa minha aliança com o Efraim Filho é uma aliança que tem uma pertinência programática, é uma aliança que reúne conservadores com políticos liberais, e essa aliança vai garantir a eleição de Efraim para o governo do estado da Paraíba e a nossa eleição para o Senado Federal, para, juntamente com outros nomes, como Rogério Marinho, que é um dos melhores senadores do Brasil, é a voz forte do PL no Senado Federal, tem tido um papel extraordinário. Damares Alves, que também é uma voz muito forte. Imagina se a Damares não fosse a senadora de Brasília, o que estava acontecendo no Congresso Nacional. Então isso é a força do Bolsonaro, é a força de Michele Bolsonaro, e nós vamos eleger senador também em Sergipe, o Rodrigo Valadares, que é o relator do projeto de lei da anistia, é o nosso pré-candidato ao Senado em Sergipe. Vamos eleger a senadora Priscila Costa no Ceará. Então teremos uma bancada forte de senadores nordestinos para cerrar a fileira, junto com estados que vão eleger 2 senadores. O estado de Santa Catarina, com certeza, vai eleger 2 senadores. E nós queremos ter Carlos Bolsonaro no Senado, que vai ser uma voz muito forte, uma voz que vai liderar a direita no Senado Federal. Então, podem os brasileiros esperarem uma presença forte no Senado a partir de 2027, para que o Senado cumpra o seu papel. O papel do Senado não na realidade, aprovar impeachment de ministro do STF, mas é garantir que o STF cumpra o seu papel constitucional, não invada a esfera do poder legislativo como está fazendo agora, e às vezes o faz com a decisão monocrática em caráter liminar. Né? Um dos jornais aqui do Brasil, ontem, em editorial, disse que 83% das decisões do STF são decisões monocráticas que passam apenas por um processo de homologação
no plenário. Então, o caráter colegiado desse órgão, ele já foi embora há muito tempo. Então, temos um Senado firme, um Senado com coragem, senadores que não sejam reféns do Poder Judiciário, que é isso que a gente vê. Senadores ficha suja, que tem processos dentro do STF, que para manter esses processos adormecidos, se quedam à vontade desses ditadores da toga, que, como bem disse Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do judiciário. Então é por isso que nós queremos ter um grupo de senadores altivos que façam cumprir a Constituição e assim fazendo com que a justiça tenha o seu papel relevante de garantidor da democracia, sendo o fiel defensor da Constituição Federal. Então essa recomendação que o presidente Bolsonaro tem nos dado, ao contrário do que muitos falam, que o Bolsonaro é radical. Esses áudios aí que eles vazaram de maneira criminosa mostram que o Bolsonaro não é nada de radical. É uma pessoa de muito bom senso, é alguém que conhece profundamente a política brasileira. Quando eu estava no Ministério da Saúde, naqueles momentos mais difíceis, quem me socorria, quem me dava força e quem me ajudava era o presidente Jair Bolsonaro. Então se pergunta, por que Queiroga apoia o Bolsonaro? Porque eu conheço o Bolsonaro. Eu sei que o Bolsonaro é um líder corajoso, é uma pessoa que está aqui para mudar de vez a história desse país. Doutor Marcelo Queiroga, doutor, mais uma vez, obrigado por estar conosco. Obrigado, Pitoli. Um abraço ao meu querido vereador de Bauru, Eduardo Borgo. Eduardo, uma vez o Bolsonaro disse a mim, Queiroga, quando você encontrar um vereador, você trata o vereador bem. Aí eu perguntei, por quê, presidente? Ele disse, porque eu já fui vereador e hoje eu sou presidente da República. Então os vereadores são os operadores fundamentais da democracia brasileira. E um abraço a você, Pitoli, obrigado, Eduardo, doutor. Obrigado. Todos que nos assistem. Que prazer. Obrigado, doutor Marcelo Queiroga, conversando com a audiência da Ouro Verde Brasil.